E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos ver a filosofia de Michel Foucault. Foucault foi um filósofo francês que nasceu em 15 de outubro de 1926 e faleceu em 25 de junho de 1984. Suas obras foram influenciadas pela filosofia de Martin Heidegger, de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Karl Marx. Suas principais obras são As Palavras e as Coisas, Vigiar e Punir, Arqueologia do Saber, mas a obra que deixou ele conhecido foi A História da Loucura na Idade Média. É comum a gente achar que o objetivo do Michel Foucault, o objetivo de sua filosofia, era analisar o fenômeno do poder, mas o próprio Foucault explicou em uma entrevista que esse não era o seu objetivo. O objetivo de Foucault era analisar as diferentes formas, os diferentes modos que transformam o ser humano em sujeito, principalmente no Ocidente. O Foucault, ele trabalha especificamente com 3 modos que transformam o ser humano em sujeito. O primeiro modo é a arqueologia do saber, que é caracterizado pelas pesquisas humanas que buscam alcançar um patamar de ciência, como, por exemplo, a linguística, que busca alcançar, que tem por objetivo um discurso sobre uma verdade absoluta. O segundo modo é a genealogia do poder. Nesse segundo modo, a sociedade vai definir o que é normal e o que não é normal, baseado nesse discurso sobre a verdade absoluta. O último modo é a analítica interpretativa da ética. É como os sujeitos se reconhecem e assumem comportamentos sob a linha de força constituída na sociedade. Esses 3 modos se articulam na definição da vida. O primeiro modo, a arqueologia do saber, é a relação do ser humano com o conhecimento, é a relação do ser humano com a verdade. Esse primeiro modo é que vai definir o ser humano como um ser de conhecimento. O segundo modo, a genealogia do poder, é a relação do ser humano com o poder. Na genealogia do poder, o ser humano vai passar a agir sob outro ser humano, a mandar em outro ser humano. E o terceiro modo é a relação do ser humano com a ética. É no terceiro modo, na analítica interpretativa da ética, que o ser humano se transforma em um agente moral. O Michel Foucault fala que a gente deve compreender o poder como uma complexa rede de relações, como uma microfísica do poder. O poder, ele não pode ser entendido como uma estrutura ou uma instituição. O poder, ele deve ser entendido como uma situação estratégica em uma determinada sociedade. O Michel Foucault também vai falar sobre o caráter legal, o caráter jurídico do poder. Para ele, a lei tem 3 funções. A primeira função da lei é instituir o poder como uma unidade, como algo homogêneo. A segunda função é instituir a ordem por meio da negação, pela censura. E a terceira função da lei para o Foucault é instituir o poder como um ato de fala, uma interdição. E é importante também falar que o Foucault afirmava que o poder não é instituído na sociedade apenas pela ação estatal, apenas pela imposição jurídica, pela lei. O poder não é inserido na sociedade apenas por esses meios. O poder também é instituído na sociedade
pelo consentimento e pela obediência dos seres humanos. Michel Foucault também fala sobre o biopoder. O biopoder é uma capacidade que o Estado tem de justificar ações de grande amplitude para o bem da sociedade, para o bem do corpo social. O biopoder é uma técnica, é uma estratégia do Estado que busca produzir um determinado estado de vida, um determinado estilo de vida em uma sociedade. O biopoder é uma técnica do Estado que busca produzir corpos, seres humanos, economicamente ativos e politicamente dóceis. Um exemplo de biopoder que a gente tem na história é a morte dos judeus, é o genocídio dos judeus nos campos de concentração. Os nazistas, eles defendiam a raça ariana, eles defendiam uma limpeza racial, e isso impunha a morte dos judeus, porque os judeus eram considerados povos inferiores. Isso é o biopoder para o Michel Foucault. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like aqui no vídeo, de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre essa videoaula. Esse feedback é muito importante aqui para mim. Ative o sininho para você receber notificação quando tiver uma nova videoaula. Lembrando que tem videoaula toda terça de história e toda quinta de filosofia às 18 horas. Bons estudos, me siga nas redes sociais, é tudo LMP História e Filosofia. Bons estudos e vejo você na próxima videoaula.